precioso Deus e eterno Pai, é essa graça, Senhor, que tem nos sustentado. E a razão de estarmos aqui nesta manhã é por esse fruto do Teu amor, Pai. Amor que não há como nós calcularmos a profundidade, mas somos beneficiados, ó Deus, por este grande amor. E nós Te louvamos e Te honramos por tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. E que o Senhor possa, pela Tua graça, santificar, ó Deus, e receber o louvor de Teu povo. E assim agora, ó Deus, na hora do partir do pão, que o Senhor alimente nossas almas, Pai. Receba, ó Deus, a nossa gratidão, receba o nosso louvor, Pai, o nosso ajuntamento nesta manhã. E abençoe cada pessoa que entrou por essas portas. Que eles não voltem para casa da mesma maneira, mas que volte melhores cristãos, melhores cristãs, que volte abençoado por Ti, Pai, que o pecador possa voltar consciente dos seus pecados e arrependido, e assim que haja posicionamento, Pai, alma sendo salva, e nós que já estamos no caminho, possamos nos posicionar melhor para seguir adiante. É o que pedimos para a glória do Teu nome santo, Pai. Toma-nos agora, não olha para as nossas debilidades, perdoe, Pai, nossas falhas, e assim ajuda-nos e usa em favor do Teu povo. Em nome de Jesus Cristo lhe pedimos. Amém, Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos. Amém. É um privilégio poder estar aqui com os irmãos nessa oportunidade, né, tão maravilhosa, e podermos juntos compartilhar desse alimento que Deus tem nos dado, né? Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Deus abençoe o pastor Osvaldo e os seus auxiliares, né? E estamos aqui, eu vim com minha esposa, não sei se está ali, também meu filho e meu cunhado, né? Está lá atrás. Deus abençoe. E é um prazer nós poder estar aqui com vocês para meditarmos, né, sobre a palavra de Deus. E nessa data, quando vocês estão fazendo essa festa espiritual, né, para inaugurar esse lugar que Deus vos concedeu, é um momento muito especial, né? Que Deus abençoe, um lugar bonito, né, bem amplo. E eu digo assim, o povo de Deus merece, né? Merece o melhor, né? Por isso feito esforço para dar a vocês o melhor, para estarmos aqui e poderes assentar de uma maneira confortável para se alimentar, né, da palavra de Deus. Então eu agradeço a Deus, agradeço também ao pastor Osvaldo pela confiança de nos dar o púlpito, porque é do púlpito que sai a palavra, e não é coisa simples não, né? Porque aqui, diante de nós, está o particular tesouro de Deus. E Deus concede ao ministro a responsabilidade de alimentar e preparar esse povo para o arrebatamento. Então, há uma responsabilidade sobre os ombros dele também, e quando ele coloca alguém para falar, isso é porque ele tem confiança. Então nós agradecemos por essa confiança, amém? Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 7, e nós somos ali de Chapecó, auxiliamos o pastor Febrônio, creio que uma boa parte dos irmãos já nos conhece. E o pastor Osvaldo convidou ele para estar aqui, mas ele está bem nessa ocasião lá no Amazonas, e aí ele pediu que eu viesse. Então, no lugar dele, aqui estamos, né? Para poder fazer alguma coisa, então, amém? Mateus capítulo 7, versículo 24, eu vejo alguns
os irmãos de Chapecó que vieram, Deus abençoe. Ali há uns de Nonoai também, né? Todos que vieram são bem-vindos. Mateus capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27, nos diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as cumpre, compará-lo-ei ao homem. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Podeis assentar? E assim, que Deus abençoe a sua palavra que foi lida, amém? Eu vou procurar ser bem objetivo, não tomar muito tempo dos irmãos, mas também quero a ajuda de Deus para transmitir o recado de Deus, né? Para que nós possamos sair daqui abençoados, né? Porque essa é a razão, é para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós viemos aqui, para sairmos abençoados. E eu creio que Deus irá com certeza nos abençoar. O tema que eu quero falar esta manhã, o título é Crescendo com Equilíbrio. Eu vou dar um subtítulo para esse tema, e o subtítulo é As 4 colunas para um crescimento espiritual. Já que eu estava vindo para cá e meditando e pensando o que Deus teria para mim falar aos irmãos, e aí eu lembrei que nós estamos em um culto de inauguração de um templo, né? Então eu lembrei desse tema e pensei, eu vou falar sobre isso. Eu creio ser a direção de Deus, e eu sei que quando Deus nos dirige, aquilo traz um resultado benéfico para nossas vidas, né? Então, é um momento de comemorar, onde uma obra natural, né, foi levantada aqui para agregar uma obra espiritual, né? Porque o povo, ele faz parte de uma construção espiritual, de um trabalho espiritual, aonde o evangelho é pregado, aonde existe oração, existe jejum, existe consagração para trazer as almas para Cristo. E quando nós sabemos que a responsabilidade de trazer o povo para o evangelho depende de nós, isso então nos leva a nos preocupar mais. Que muitas pessoas, às vezes, eles usam a predestinação de uma maneira errada, dizendo assim, bem, aqueles que Deus predestinou, vêm. Nós sabemos que aqueles que Deus predestinou, eles virão, mas nós também sabemos que a Bíblia nos diz que Deus predestinou pelo seu pré-conhecimento, e Ele viu, então, todas as coisas, e Ele viu que nós iríamos trabalhar para encontrar essas pessoas. E quando eu vejo o Mombrana falando, eu creio que é na mensagem Serpente Ferida, se não me falha a memória, quando aquelas pessoas começaram com ideias erradas concernente ao ministério dele, e então aquilo chocou tanto o irmão Brana, a tal ponto que ele até mesmo ficou com medo de ir caçar. E ele estava tão em um distúrbio
emocional tão grande que ele temeu ir caçar e até mesmo se atirar ali, né, tirar sua própria vida, por causa da pressão que estava sobre ele. E ele disse assim: eu prefiro chegar diante de Deus como um desertor do que como um anticristo. E foi aonde ele disse para aquele povo, ele diz: eu vou parar de pregar, enquanto vocês não pararem de dizer essas coisas, de ensinar essas coisas erradas concernente a mim. E aí o que me marcou, irmãos, desde que eu li isso há muitos anos atrás, foi aquela parte que o profeta diz assim: eu vou parar de pregar. Ele disse: e vocês vão dar conta diante de Deus pelas almas que se perderem enquanto eu estiver parado. Aí eu pensei: puxa, então as almas se perdem se eu não for. Aí você vê que há uma responsabilidade, porque a Bíblia diz: como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem envie? Então as almas precisam de alguém que vá para trazer elas, e esse canal é nós, é eu, é você, cada um, não é só o pastor, não é só o obreiro que tem essa responsabilidade, porque o profeta diz assim que ovelha gera ovelha. Então se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que a maior parte dos convertidos da igreja não são frutos direto do trabalho do evangelista, mas são frutos mais diretamente do trabalho de você, que convidou para vir à igreja, que entregou um folheto. Então nós, como ovelhas, temos esta missão de levar o ID do Senhor e trazer essas almas para o redil, porque quando o último eleito entrar, então nós sabemos que a porta vai se fechar, e aí nós vamos embora, e nós estamos com pressa de ir embora, porque nós estamos vendo a situação que o mundo está vivendo. Ontem eu pregava ali numa cidadezinha chamada Guatambu, ontem à noite, e eu dizia para os irmãos que Deus confiou a nós a última batalha, porque nós bem poderíamos ter nascido lá na primeira era da igreja, em Éfeso. Não é que nós nascemos nesta era porque, foi por um acaso. Não, Deus escolheu para que nós nascêssemos na última era da igreja. E Ele sabia que seria a era mais terrível, com as pressões mais demoníacas que possa existir, onde a própria política está tentando impor na sociedade uma mordaça, para que nós aceite o pecado, o homossexualismo, para que nós tenha isso como natural, para que nossas crianças aprendam essas imundícias nos colégios, e nossas crianças têm que viver e conviver com esse tipo de coisas lá fora. Então veja, é uma era terrível, mas não é por acaso que nós estamos aqui. Deus escolheu nós, Deus nos confiou, Ele disse, Ele confiou a nós essa última batalha final, porque olhamos para trás e dizemos assim: bem, mas os nossos irmãos viveram nas eras das arenas, foram mortos. Irmãos, a luta deles era uma luta natural, a nossa luta é uma luta espiritual, 24 horas por dia. Mas ali, por exemplo, em São João capítulo 1, você encontra a Bíblia dizendo: se houve um homem na terra chamado João, ele não era a luz, mas testificava da luz. Ficou escrito ali, ficou registrado na história da Bíblia, ficou registrado que houve um homem, e entre tantos que ficou registrado, como Maria Madalena e outros tantos, e você diz: e nós? A Bíblia foi selada, ela já está escrita, mas há nos livros eternos de Deus, continua sendo escrito. E houve um homem nos últimos dias, chamado Pedro, chamado Tiago, chamado sei lá quem, Maria, e ele viveu uma era terrível, mas ele se comportou pela palavra, ele se posicionou pela verdade. Está escrito diante de Deus. A cada dia isso é colocado, o teu testemunho, a tua bravura pelo Evangelho, porque essa é a maior obra de Deus, é essa obra de ganhar almas para Cristo. Amém? Então vamos aqui tentar entrar no tema desta manhã. Como eu disse, eu estava meditando, é um culto de comemoração
por esse lugar maravilhoso que Deus deu para vocês cultuar a Deus, para vocês se assentarem aqui, para vocês adorarem, ouvirem a palavra. E esse templo ele foi construído sobre bases, sobre o cuidado de alguém que entende de construção, para que tivesse um crescimento equilibrado, paredes bem equilibradas, porque se você começa uma construção desequilibrada, ela vai entortando, vai trincando e põe tudo a perder aquele esforço. Eu sempre vou fazer culto numa cidadezinha ali chamada Mondaí. Toda vez que eu vou ali, eu tenho que olhar para uma casa ali e sempre eu olho e fico a imaginar. Uma casa que foi construída, o proprietário morou pouquíssimos dias, meses, algo assim, e teve que sair da casa. E a casa está lá agora, coberta de matos, cresceu, toda aquela capoeira ao redor, e está abandonada, está na justiça, porque agora ele culpa o construtor, de repente, o construtor culpa o engenheiro culpa a Caixa Econômica que financiou e aquela coisa, mas você ora para aquele lugar assim triste, aquela casa rachada, toda perdida, aquela obra. Por quê? Foi feito fora dos padrões. Não houve uma base para fazer o crescimento daquelas paredes, daquela construção. E aquilo agora, tudo está ali como um prejuízo. Sonhos, vamos dizer assim, porque a pessoa quando constrói, às vezes é um sonho de muitos anos. E aquilo olha ali, tudo perdido agora, na justiça, um joga para o outro joga para o outro, e a pessoa volta a pagar aluguel, e você vê que coisa triste, né? Agora, se naturalmente, irmãos, isso é triste, você pensa uma construção espiritual, uma vida espiritual, quando ela começa a ter rachaduras, quando ela começa a comprometer aquela família que você sonhou em ter, começa a encontrar, começa a rachar as paredes daquele lar, começa a haver infiltração naquela casa espiritual, e a coisa começa a ficar complicada, e aí quando começa a ver isso, começa a ver o quê? Evasão, filhos saem de casa, porque a coisa está para ruir, tudo está para destruir. Por quê? Porque houve um crescimento desequilibrado, fora das regras, fora dos padrões da Bíblia, fora da arquitetura de Deus. E é isso, irmãos, que com a graça de Deus eu quero conversar para nós meditarmos. Não é uma pregação, mas uma conversação, vamos dizer, do coração, de coração para coração, porque todos nós queremos ter uma vida estabilizada, espiritualmente firme. Cada ministério deseja isso, eu desejo para mim, eu luto por isso a mensagem desta manhã serve para mim, serve para minha família, serve para cada um de nós, porque queremos falar sobre um crescimento, uma obra, não a obra natural, mas uma obra espiritual, um crescimento espiritual. E vocês viram aqui na escritura que nós lemos, que a Bíblia diz que aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, ele é semelhante ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Ouça isso aqui: vieram os ventos, correram os rios, as tempestades sopraram sobre aquela casa, mas ela não caiu. Ela não caiu, por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Mas diz a Bíblia, aquele que ouve a palavra, a mesma palavra, e não a pratica, é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a areia. Os rios correram, os ventos sopraram, golpearam aquela casa, e foi grande a sua ruína. É o que acontece às vezes, irmãos. Alguém sai da igreja, se afasta da ceia, aquela moça se foi. E aí o pastor vai lá, o obreiro vai lá, o que está acontecendo? Porque não temos te visto mais na igreja. E a pessoa vem e diz, não, é o seguinte, fulano me ofendeu. E às vezes a pessoa põe situações que levam você até quase chorar junto com ela. Aquele jovem, ele machucou meus sentimentos,
Eu não tenho mais estrutura para ir na igreja, eu não consigo. A decepção foi grande, e aí você olha e diz, será que é isso mesmo? Será que a culpa daquela casa espiritual ter caído é aquela decepção? É aquela pessoa que lhe magoou? Não, não é. Porque outras pessoas na igreja passaram decepções iguais, ou piores, e estão ali. Então onde está o problema? O problema está aonde aquela pessoa estava com a casa dela edificada. Ela, por certo, não edificou sobre esta rocha. Ela não buscou a encontrar uma experiência com Deus. Por isso, quando a tempestade veio e golpeou, ruiu tudo. E aí põe culpa no vento, põe culpa nas águas. Não, a outra casa também sofre a pressão dos mesmos ventos, e ela suporta as mesmas lutas. Então a questão não é pôr a culpa nos problemas, no diabo, na pressão. Não, o problema é você olhar e admitir e ver o que é que realmente, onde está a razão. É o local aonde eu construí. Eu não dei ouvido para os conselhos do ministério, e eu fiz a minha casa sobre a areia das minhas ideias, areia dos meus sonhos, e não fui cavar profundamente para encontrar a rocha da palavra, do Espírito Santo, da estabilidade de fé. Amém? Então nós queremos, irmãos, esse crescimento nessa obra espiritual que é a nossa vida, mas um crescimento equilibrado. Por que um crescimento equilibrado? Já vou dizer, porque eu falei aqui que esse crescimento equilibrado, ele está baseado em 4 colunas. E essas colunas, elas têm que estar no seu lugar, porque se elas não estiverem, vai haver um crescimento desequilibrado. E pode pôr a ruir aquela casa espiritual. Então, esse crescimento equilibrado, ele começa tendo um equilíbrio pelas Escrituras, tendo esse futuro espiritual firmado na palavra de Deus. E às vezes se pensa, irmãos, em crescer, mas não se tem o cuidado de crescer equilibradamente. Aquela coisa às vezes no upa-upa, de hoje para amanhã. Não, irmãos, o crescimento espiritual, ele cresce de uma maneira natural. O profeta diz numa mensagem, ele diz, não adianta aquela mãe pegar o filho pelas pernas, quantos lembram dessa expressão? E o pai pegar o menino pelos braços, e aí um puxa para um lado, outro puxa para o outro, para fazer a criança crescer mais rápido. O profeta diz, ela vai crescer dentro da natureza dela. A igreja cresce dentro dessa natureza, desse equilíbrio. Conforme ela vai se alimentando da palavra, conforme ela vai colocando as coisas no lugar, participando dos cultos, tendo o seu equilíbrio, não vai ficar em casa, porque olha, irmãos, se o aluno falha as matérias, fica em casa, quando chega a hora da prova, porque há um período de ensinamento, e chega o período da prova a ser aplicado, ele roda. E ele tem que fazer o que? Voltar e repetir aquela matéria outra vez. E às vezes Deus vem através do ministério e vai trazendo a matéria, vai trazendo o ensinamento, e você fica em casa por ficar. Aí quando chega a hora da aprovação, você roda. Aí você diz, por quê? O que aconteceu? Faltou algo que naquele culto onde você deixou de ir. E Deus não tem a obrigação de repor aquilo. Mas tem uma coisa, se o aluno não vai por uma causa justa, e ele leva ali como é que diz, o atestado, o que acontece? A professora vai repor aquela matéria, vai dar um trabalho, alguma coisa, para repor aquela pontuação. Quando você não vem por algo justo, Deus sabe, Deus conhece o teu coração, mas quando chega, o profeta fala, irmãos, em inúmeras mensagens, ele diz, onde está o povo da quarta-feira, do culto de oração? Ele diz, os bancos estão vazios, preferem ficar em casa para assistir Suzy, a igreja parece que não quer orar, e aí é onde há um crescimento desequilibrado,
Porque a pessoa só vem e só se alimenta do culto de domingo, o culto da palavra, mas aí o culto da oração, onde está? Está faltando. Aí eu vou comer só um tipo de alimento, eu vou comer o feijão, porque ele tem bastante ferro, eu vou comer, adianta alguma coisa? Eu vou lá e faço exame e estou anêmico, mas eu comi feijão todo dia, mas eu deixei a laranja de lado, porque a laranja é o que vai fazer com que o meu organismo absorva o ferro que está no feijão. Tem que haver um equilíbrio. Por isso o natural explica o espiritual, e Deus trabalha nessa variedade. E quando a igreja acompanha, e ela chega diante da mesa, e ela se alimenta daquilo que é colocado, ela tem esse crescimento equilibrado. Eu me lembro de uma história, irmãos, que ouvi o pastor Febrônio contar há muitos anos, e nunca esqueci, e isso é bom para a gente depois memorizar. Diz que, você sabe que existe estudos por correspondência, e havia, segundo aquela revista, também aquele trabalho de exercício, academia, mas por correspondência também. Então, não precisava você ir lá da academia, você recebia em casa as matérias, os exercícios, melhor dizendo, e você fazia em casa. E depois, na próxima semana, vinha a sequência dos exercícios e você fazia. E o aluno, então, recebeu por vários meses as correspondências e fazia na regra, na íntegra, conforme vinha. E aí, então, passado alguns meses, o professor resolveu visitar o seu aluno, o qual ele não conhecia pessoalmente, mas somente por cartas, somente enviava as correspondências. E quando ele apertou na campainha, e veio o aluno abrir a porta, ali foi o espanto. O professor quase caiu de costas. O homem estava de um lado, musculoso, os músculos dos braços, maravilhoso, outro lado ele estava raquítico. Aí foi onde o professor lembrou que ele só tinha mandado exercício para um lado do corpo. Houve uma falha no envio. E ele fez tudo certinho, mas ele teve um desenvolvimento desequilibrado. Estava horrível, estava um monstro. Era certo aquilo que ele fazia? Era, mas faltou o outro lado. Então, esse crescimento equilibrado a igreja precisa ter. Assim como a construção natural tem. Você olha para esse forro aqui, ó, e você vê como está isso muito bem, retinho, tudo, por a sustentação, a vigas. Se não coloca devidamente, aquilo vai criar ondas no meio, a coisa vai ficar horrível, vai ficar feia. E assim nossa fé tem que ter esse crescimento, irmãos, equilibrado, essas colunas. Então, muitas vezes as pessoas querem chegar no último degrau sem passar pelo primeiro. É a pressa de chegar, a pressa. Uma vez eu fui visitar uma pessoa que tinha tido um problema inadmissível para uma pessoa que até saía pregar, saía evangelizar, e um erro assim, grotesco. E aí eu chegando ali, o irmão chorando, e meu Deus, eu não sei como é que eu fui fazer aquilo. Aí eu conversando com ele, eu disse, sabe o que foi, irmão? Você aceitou a mensagem, você creu na mensagem, você se empolgou com ela, e você já quis sair pregando, e você não teve o tempo de primeiro ter para você, para depois dar para os outros. Ele disse, sabe que é mesmo, irmão? Ele disse, lá onde eu morava, logo que eu aceitei, eu já recebi, quer dizer, oportunidade, já foi naquele, e não se preocupou, não buscou ter primeiro, não buscou ter uma experiência. E o que ele estava fazendo era bom, era se ocupar, mas de repente não ia no culto da escola dominical, por quê? Eu tenho um compromisso de evangelizar aquela família, está bom, está certo, mas está errado. Porque primeiro ele tinha que buscar, equilibrar, fundamentar a fé dele. Então aí está, as pessoas querem chegar no último degrau sem passar pelo primeiro, sem primeiro ter essa estrutura. E muitas vezes, irmão, diante disto, um conselho prudente do ministro, do pastor, parece um balde de água fria.
A pessoa pensa, meu Deus, o pastor, em vez de me animar, está me desanimando. Mas não, é que aquele ministro está querendo. Inclusive esta mensagem aqui que eu estou pregando, eu tirei uma inspiração que Deus me deu, mediante a um conselho que eu vi o pastor Febrônio dando para uns jovens. Que conselho foi esse? Eu vou dizer aos irmãos, eles vieram de um encontro de jovens, eu creio que foi ali de Porto Alegre, aonde Deus os abençoou, foi maravilhoso, e eles vieram animados, e foram lá para a chácara do pastor, e já, pastor, é o seguinte, nós vamos passar a noite orando, nós vamos orar, nós vamos fazer isso e tal, e foi aquele fogo, aquela euforia. Aí o pastor olhou para eles e disse, vocês já conhecem a vossa Bíblia? Não. Você já leu a sua Bíblia? Não. O pastor disse, eu nunca vi um crescimento, uma vida espiritual só com oração. Vocês devem orar, mas vocês devem ler a vossa Bíblia, vocês devem ler a mensagem. E aí foi onde ele me chamou e disse, pastor Daniel, você acompanha os jovens, aproveita a oportunidade que eles estão animados e leva eles a ter um crescimento equilibrado. Quer dizer, não, porque senão, o pastor disse bem assim para mim, senão logo eles vão cansar. É 2, 3 noites de oração a noite inteira e não vê resultado e cansa e se foi. E aí, para você voltar a trazer eles a um ânimo para aquilo é mais difícil. Então, aí foi aonde eu cheguei, conversei com eles, disse, irmão, vamos lá. É bom, o propósito é bom, mas só a oração vai ajudar? Só esse upa-upa, vai ajudar? Não, nós vamos então fazer o seguinte, vamos começar a ler as mensagens. Vamos começar a ler a nossa Bíblia. Vamos começar a sair no evangelismo. Vamos fazer a coisa equilibrada. Vamos comer de todos os alimentos. Vamos crescer equilibradamente. Aí você chega e aí você tem uma construção que não vai rachar amanhã. Quantas vezes, irmão, você vê, eu já tive a oportunidade de você ver vidas ruídas, destruídas, e você põe a mão na cabeça e diz, meu Deus, logo esta pessoa, a pessoa que mais orava, a pessoa que não faltava os cultos de oração, mas sabe o que é, irmão? Ela tinha um crescimento desequilibrado, ela tinha só oração, mas ela não tinha leitura, ela não tinha vigilância, ela não prestava atenção no que saía do púlpito. Pastor Febrônio disse para uma determinada pessoa uma vez, e disse assim, irmã, você é a pessoa que mais vem no culto e a que menos assiste os cultos. Então aí que está, depois estoura a bomba, e aí você diz, como? Mas como? Houve um crescimento desequilibrado. Então, vamos aqui, e como eu disse, um conselho às vezes parece um balde de água fria, o pastor parece que não quer que nós ore, não, ele quer, mas vamos levar a coisa equilibrada, vamos orar, vamos jejuar também, vamos ler, vamos estudar nossa Bíblia, vamos fazer um programa de estudo das Escrituras, vamos conhecer. Paulo disse, esteja apto para responder acerca da vossa fé. Aí você vai, irmão, crescer dessa maneira que você vai bloquear todas as entradas e o inimigo não vai conseguir acesso sobre sua vida. Você pode encontrar, irmãos, por exemplo, Uzias. Ele teve um crescimento desequilibrado. Uzias prosperou de tal maneira, Deus abençoou ele, e ele tomou somente aquela via da vida dele, e achou que ser abençoado por Deus era só aquilo. Ao ponto que certo dia ele passa a mão nos incensários e vai lá oferecer. Os sacerdotes barram ele, ele diz, não, o que é isso? Eu sou o rei, abençoado por Deus. E foi tomado de lepra. Agora, se ele tivesse equilibrado as bênçãos de Deus, porque há um perigo, irmãos, com as bênçãos. Às vezes as bênçãos são perigosas. A pessoa pensa, porque Deus me abençoou, eu estou acima agora da própria Bíblia. Eu estou acima do próprio ministério. O irmão está acima da liderança, da autoridade dos diáconos. Como que o diácono vai vir chamar a atenção de mim? Olha, eu sou um homem abençoado, Deus fala comigo, Deus me dá visões, e assim vai, Deus me usou para impor as mãos sobre aquela pessoa, ela foi curada.
Uma pessoa desequilibrada, irmão, alimentou só um lado, buscou só aquele dom na vida. Aquilo vai estourar amanhã, aquilo vai estourar depois. Daqui a pouco está ela batendo de frente com o diácono, desrespeitando aquela autoridade representativa de Deus e trazendo morte espiritual para a sua vida. E você vê aquela vida depois destruída e diz: eu não entendo como. Uma pessoa tão abençoada se foi. Então veja vocês, a verdadeira consagração, irmão, ela consiste em um crescimento equilibrado. Que é, agora eu vou entrar aqui nas 4 colunas deste crescimento. E as 4 colunas são orar, jejuar, orar, ler, jejuar e vigiar. Sem essas 4 colunas, na construção da minha vida espiritual, vai ser uma construção desequilibrada. Não está errado se eu orar a noite inteira. Nunca é muito orar. Nunca ninguém vai dizer assim: eu orei muito, porque nunca é muito. Mas se eu só orar, eu vou ter um crescimento desequilibrado. Se eu só ler, eu vou ter um crescimento desequilibrado. Uma vez um irmão chegou para o pastor dele e disse assim: irmão, e ele lia as mensagens, ele lia, a mensagem chegava, ele lia, era uma pessoa de leitura. É louvável isso, mas só isso é bom? E ele cresceu na leitura, mas não cresceu na vigilância, não cresceu na oração, não cresceu no jejum, por isso não obteve humildade, porque humildade está nisso, em você jejuar, você orar. E de repente ele chegou a um nível que ele chegou para o irmão, ou para o próprio pastor, não me lembro agora, ele disse: irmão, eu estou num nível espiritual tão grande, que eu vejo a igreja assim, eu vejo de cima, eu vejo do alto. Aí aquele pastor olhou e disse: tua queda está bem próxima. Não durou muito, se foi, arrebentou. Por que ele via do alto? Porque ele via que ele sabia mais do que todo mundo. Agora, se ele tivesse um crescimento equilibrado, por mais que ele tivesse conhecimento mais do que todos, ele se sentiria ainda mais abaixo, como servo. Porque quanto mais ele aprendesse, mais ele sabia que ele precisava ajudar a igreja, apoiar, servir. Porque quanto mais grande Jesus era, mais ele descia a lavar os pés dos seus servos. Aleluias! O crescimento equilibrado te leva a isso, te leva a ver que realmente ser um cristão é viver para os outros, é viver para a esposa, é viver para o marido, é viver para os filhos. Aleluia! É viver para a obra de Deus, não é viver para si mesmo. E isso é o que leva, irmão, Deus confiar em você, para que você possa ser uma bênção. E prova o nível de humildade que uma pessoa tem, se prova quando dá o poder na mão dela. Aí sim ela vai provar se é humilde ou não. Se ela vai usar o poder para massacrar, para dizer: agora eu vou mostrar quem é que manda. Ou se ela vai usar o poder para se abnegar a si mesmo e para dar honra para os demais. Então a oração, por exemplo, a oração, vamos aqui, os 4 pilares. O que a oração faz? A oração aproxima o nosso espírito de Deus. A leitura nos dá o conhecimento sobre a natureza de Deus. Você vê que está tudo interligado. Se eu oro e não leio, eu não conheço a natureza de Deus. Por isso a Bíblia diz: pedis, mas pedis maus. Porque aí eu vou pedir contra a natureza de Deus. E pedir algo contra a natureza de Deus é tentar a Deus. Pedir para Deus abençoar uma coisa errada é tentar a Deus. Alguém chega para você e diz: fulano, me ajuda, é o seguinte, eu peguei alguma coisa ali que não era minha, eu preciso guardar isso, me ajuda a esconder isso aqui, senão eu vou acabar indo preso, o senhor sabe, você é meu amigo. Você vai dizer: seu fulano, você está me pensando o quê? Você está pensando que eu sou o quê? Ele vai te ofender. Acha que eu tenho que eu tenho caráter de ladrão? De apoiar nessas coisas? Se nós, como humanos, irmãos, não aceitamos que as pessoas venham fazer nós agir contra os nossos princípios, e Deus?
Será que Deus vai aceitar você pedir para Ele abençoar uma coisa errada? Abençoar um negócio onde há mentira no meio, onde há trapaças no meio? Uma vez uma pessoa veio para o culto, pediu oração para mim. Pastor, era uma pessoa que não era cristã, mas ela estava no culto e veio pedir oração. Pastor, eu quero que você ore por mim, porque vai ter um assunto ali sobre a pensão da minha criança, e eu queria que Deus abençoasse. Eu orei, ela queria oração. Depois eu fui descobrir, sabe o que ela queria? Ela queria a pensão de um homem que tinha condição financeira, mas que não era pai da criança. Quer dizer, veja o grau bom, eu não sei a palavra para usar para esse tipo de pessoa. Achar que Deus vai abençoar uma coisa desse tipo. Mas por quê? Porque a pessoa não conhece a Deus. Por isso a oração nos leva ao companheirismo com Deus. Mas a leitura da palavra nos leva a conhecer a natureza de Deus. Aí quando eu me aproximo, eu sei o que pedir. Eu sei o que agrada a Deus. Porque a Bíblia, você tem que tomar todo o contexto da Bíblia. Alguém pode dizer assim, ó Deus, faça isso, Senhor. E você diz, e Deus vai ter que fazer, porque Ele diz, tudo que pedir em meu nome farei. Se você pedir para Deus matar teu vizinho, será que Deus vai matar? Ele não vai matar. Não, mas Ele diz, tudo que eu pedir no meu nome será feito. Mas você tem que pegar todo o conselho de Deus. E você vai encontrar que na sequência, Ele diz assim, que quando você está nele e Ele em você, então tudo que você pedir será feito. Quando você tem a mente de Deus, aí você pede de acordo com a natureza dele. Aí você pode realmente contar, aí sim, tudo que pedir em meu nome será feito. Quando eu estiver nele e ele em mim, então tudo que pedires em meu nome será feito. Aí você fecha o contexto, você toma todo o conselho de Deus, mas só conhecendo a palavra dele. Mas eu não sei ler, pastor. Mas você sabe ouvir. Você sabe ouvir a leitura que sai do púlpito. Hoje tem a Bíblia em CD para você ouvir dentro de casa. Tem a mensagem do profeta falada para você ouvir. Hoje não tem desculpa. Se nós queremos conhecer sobre Deus, nós podemos. Amém? Então a oração nos aproxima do Espírito de Deus, a leitura nos dá o conhecimento sobre a natureza de Deus, e o jejum mortifica a carne. Porque a Bíblia diz, certas castas de demônio só saem com jejum e oração. Às vezes a pessoa está possuída por um espírito de cobiça, ou seja lá de qualquer outro espírito. E ela vem no altar e chora e pede, ora por mim, o pastor ora, e ela ora em casa e sai na rua, aquilo está do mesmo jeito. Está faltando o quê? Um crescimento equilibrado. Mas eu tenho orado. Mas você tem jejuado? Você fez a junção dos elementos necessários para essa vitória? Você comeu o feijão, mas você tomou o suco da laranja para absorver o ferro que há no feijão? É necessário. Então o jejum mortifica a carne, massacra a carne, e ao massacrar a carne vivifica o teu espírito, dá vida ao teu espírito. E aí a vigilância faz o quê? Te mantém consciente do que passa ao redor. Então a oração te aproxima de Deus, a leitura te dá conhecimento sobre a natureza de Deus, o jejum mortifica a carne, vivifica o teu espírito, e a vigilância te mantém consciente do que passa ao teu redor. O mínimo passo do diabo você discerne, porque você está em vigilância, e você está fortalecido pela oração, e a carne está amortecida pelo jejum, e ela não consegue se levantar para dar boas-vindas para aquele mau espírito. E aí o teu espírito se levanta e expulsa aquele mal. Então vamos aqui um pouquinho sobre a oração. Quero entrar ponto a ponto aqui nesses assuntos bem rápido. Oração nos leva então ao companheirismo com Deus. A oração traz a presença de Deus para junto de nós, dando-nos virtude e poder.
A oração nos leva à presença de Deus, nos dando a oportunidade de determinar que problemas futuros sejam desativados. Quando você chega na presença de Deus em oração, você tem a oportunidade de desligar aquele botão de uma desgraça lá na tua família. Quem diz isso? O profeta. Mensagem A Cura da Filha de Jairo, parágrafo 16, 18. Ele diz assim, olha isso aqui, ó. É aí onde a vida sai do animal, ou melhor, não do animal, mas sai do Filho de Deus, voltando, testemunhando no seu coração que ele tem aceitado sua fé em glória. E você tem que ficar bem. Agora, escuta aqui. Nós estamos falando sobre um milagre que aconteceu no Novo Testamento, a cura da filha de Jairo. Um pequeno sacerdote no templo é uma linda lição, se nós tivermos tempo para falar a respeito disto por alguns momentos. Anteriormente a esse capítulo, nós encontramos um lugar lá, onde o Filho de Deus passava bastante tempo orando. Olha só, e se Jesus tinha que passar bastante tempo orando, para estar em companheirismo com o Espírito que estava nele, quanto mais você e eu temos que gastar tempo em oração, muito tempo em oração. Se você apenas soubesse o que o tempo gasto em oração significa, às vezes, quando você está em oração, Deus muda completamente o destino de diferentes coisas que estavam por acontecer. Vocês entenderam? A oração muda o destino de coisas que estavam para acontecer lá na frente. A oração não é para resolver o problema só atual. Ele muda lá na frente aquela desgraça. Você já impede agora, quando você entra em oração. Deus muda completamente o destino de diferentes coisas que estavam por acontecer. Vocês creem nisto? Algo poderia estar para acontecer e a sua oração pode mudar toda a situação. Bem, você diz, se Deus sabe que isso vai acontecer, o que faria a minha oração? Você se lembra de quando ele parou lá olhando para a colheita e disse, ele era o Senhor da ceifa, e ele disse, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Em outras palavras, orem por mim, ou melhor, orem a mim, que eu enviarei trabalhadores para a minha seara. O que estou lhes dizendo é que isso é uma coisa tão necessária, mas parte disso recai sobre o ser humano. Mas Deus sabe o que tem que fazer, por que Ele não faz? Ele passou a missão para a igreja. Mombrana chegou lá naquele hospital quando aquele pastor mexicano convidou ele para orar pelo bebê, o bebezinho de 3 meses de idade, que estava morrendo com câncer, vocês lembram? E aí câncer tinha tomado o queixo da criança, o médico tentou cortar o tumor do queixo, e aí piorou e inchou, a língua ficou preta e inchou ao ponto que trancou a garganta da criança. E para que a criança não morresse, eles fizeram um furo na garganta e ele respirava por um caninho. Amarraram as mãos daquele bebê para que ele não tocasse naquela ferida. E então, quando Mombrana chegou com o pai da criança, e o pai do bebê disse, oi Rick, do papai. Papai trouxe o Mombrana para orar por você. Mombrana disse que aquela criança fez força com os bracinhos para tentar ir nos braços do pai, mas os bracinhos estavam amarrados. Mombrana disse, eu virei o rosto para que o pai não visse as lágrimas saindo da minha face, porque ele disse, aquilo derreteria o coração de um homem de ferro, ver uma criança de apenas 3 meses reconhecer o seu pai, e morrendo naquela situação. Então Mombrana disse que pensou assim, meu Deus, eu não posso acreditar que o Senhor tenha prazer de ver uma criança sofrendo assim. E aí ele pensou um pouco mais e o profeta pensou assim, Jesus, se tu estivesses aqui, o que tu farias por esta criança? E quando ele pensou isso, irmãos, uma voz rebumbou dentro dele e disse assim, eu estou esperando para ver o que é que você vai fazer por ela.
Aleluia! Glória a Deus! Glórias a Deus! Nós ficamos, irmão, muitas vezes jogando a responsabilidade para Deus. Deus não tem que fazer nada. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Ele já fez. Agora é eu e você. O profeta diz: Deus não tem outras mãos a não ser as nossas. Deus não tem outros olhos a não ser os nossos. É você que vai tocar naquele enfermo, ele vai ser curado. É a mãe mesmo com seu sentimento de mãe que vai orar pelaquela criança com febre, e aquela febre vai embora. Nós temos que admitir quem somos nós e a autoridade que Deus deu para nós. E daí o diabo vai parar diante de nós quando nós reconhecermos que a obra é feita através dessa igreja, desse povo. Aleluia. Através de nós. Mas eu, falho como eu sou, não tem nada de falho, irmão. É Ele através de nós. O guarda lá na rua pode ser até anêmico, mas quando ele levanta aquela mão dele, aquela carreta rige os pneus e para. Por quê? Não por ele, mas pela autoridade que ele representa. O diabo tem que reconhecer, irmãos. E ele corre, irmãos, e corre com medo, apavorado, quando alguém ora e invoca o nome de Jesus com fé. Que tal? Você pensa, quem sabe você já pensou alguma vez: oh, se eu estivesse nos dias de Jesus e ele orasse pelo meu filho. Irmãos, na mensagem, a base fundamental para a fé, o irmão Branham diz assim, ó: quando você ora por um determinado problema e você ora por aquele assunto no nome do Senhor Jesus Cristo, o que o profeta diz? É como se fosse o próprio Jesus orando. Por quê? Porque ele disse: em meu nome fareis. Ele me deu autoridade para usar o nome dele. Amém? Então, irmãos, vamos seguir aqui. Eu até nem sei onde eu estava. Eu estava lendo aqui sobre o profeta dizendo que Jesus gastou tempo em oração, quanto mais nós. E que ele disse que era para orar a ele, pedir para ele, e ele ia mandar ceifeiros. E o profeta diz: por que pedir para ele, se ele sabia? Porque tudo agora, o profeta diz, parte recai sobre nós. Ele quis que através de nós as coisas fossem feitas. Olha aqui, ó. O que estou lhes dizendo é que isso é uma coisa tão necessária, mas parte disso recai sobre o ser humano. Você crê nisso? O reino de Deus está estabelecido dentro do ser humano. Agora, Jesus disse em uma passagem: eu sou a videira, vocês são os galhos. A videira não carrega frutos, os galhos da videira é que carregam frutos. Deus não pode carregar seus frutos, seus próprios frutos. Tem que ser a igreja, está certo? Ele tem que tomar vocês, os galhos, para carregar os frutos. E quando vocês, os galhos, se rendem à videira, então o fruto surge. Você entende o que eu quero dizer? Deus quer suas mãos, Ele quer seus olhos, Ele quer sua língua, quer seus lábios, quer seus ouvidos, quer suas mãos e pés, para que Ele possa produzir frutos através de você. Você nunca vai colher um cacho de uva do tronco da videira, mas é os galhos que produzem. E Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. Então de onde sai hoje a cura divina? De onde sai hoje os frutos? Da igreja, legitimamente nascida do tronco. Amém? Agora, olha isso aqui. Agora, Jesus passou bastante tempo em oração. Um dia, ele disse aos seus discípulos, ele disse: vamos para o outro lado. Ele os mandou ir enquanto ele subiu a montanha para orar. Quando ele estava lá em cima sozinho, uma tempestade se aproximou. Eu creio, eu não sei, mas eu creio que se eu fosse um dos seus discípulos, eu teria dito: eu sei que ele nos disse para ir, mas eu vou esperar até que ele volte e iremos juntos. Eu gostaria que ele estivesse por perto, em casos como este. E você então, então nós o vemos agora subindo a montanha para orar.
Os discípulos se lançaram ao mar, pegaram os seus remos, o barquinho começou a navegar, e eles começaram a afastar, remando para atravessar para o outro lado, onde Jesus iria encontrá-los, do outro lado. Então, e aí segue, né? Agora veja então, irmãos, que a oração, o profeta diz aqui, ela evita problemas no futuro. Agora, a oração acompanhada do jejum. Porque o jejum, como eu disse, ele mortifica a carne. E ele vivifica o teu espírito. O jejum, ele traz poder na tua oração. Ele traz poder na tua oração. Ele traz autoridade em você contra o inimigo. O jejum deixa seu espírito leve, facilitando mais o acesso a Deus. O jejum nos desliga das coisas desta vida e nos liga às coisas celestes. Quando você começa, irmão, a ser pressionado por algum tipo de espírito, faça um teste. Comece a orar e jejuar. E você vai ver que, aos poucos, aquela pressão vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E daqui a pouco você está livre daquela pressão. Porque a tua carne vai sendo mortificada e o teu espírito vai sendo vivificado. Mas isso, irmãos, é um crescimento gradual. Não é num toque de mágica. O problema é que nós queremos as coisas para ontem. E se não der, já desanimamos. E tem uma coisa, quando o dia começa a clarear, um pouco antes do amanhecer, é o momento mais negro da noite. Porque as trevas começam a ser encurraladas pela luz que vem. Então, quando você começa a pôr a tua vida em consagração, as coisas se agitam. Os problemas na família aumentam, problema no trabalho aumenta. Aí você vai fazer o quê? Parar? Não, aí que você diz, agora eu vou. Agora eu vou, porque agora é um sinal de que as coisas estão começando a dar efeito. Amém? Quando a pessoa está com câncer, recebe oração, e dali uns 3 dias a febre toma conta daquele corpo, o profeta diz, há sinal de que você está curado, porque aquele corpo estranho morreu, e agora o teu sangue está bombeando para tirar aquele tumor para fora, e aí onde há febres, há mal-estar, e aí você tem que segurar firme. Então, irmãos, você tem que entrar. Uma vez, há muito tempo atrás, eu era um jovem, solteiro, e eu tinha algo que eu queria vencer, e eu fiz um plano, e eu planejei assim, eu vou fazer o seguinte, era um culto, um sábado, eu disse assim comigo mesmo, eu vou jejuar durante o sábado, à noite eu vou para a igreja em jejum, e Deus vai abençoar, vai no culto, Deus vai me libertar, vai me dar a vitória nesse ponto. Eu fiz aquele plano, eu jejuei. Eu fui, sentei no primeiro, segundo banco da igreja, e ali no culto, foi um culto tremendo, o poder de Deus desceu, aquela unção, e eu pensei, é agora. E eu me levantei e comecei a orar, Senhor, eu quero isso agora, é agora, Senhor. E enquanto eu orava, eu vi diante de mim, com meus olhos fechados orando, eu vi uma gota de azeite, ela se desprendeu e pingou. Naquela hora eu entendi. Algo disse dentro de mim, que aquele meu jejum, aquela minha oração, foi uma gota de azeite que caiu na minha vasilha. Mas que eu precisava continuar orando, eu precisava continuar jejuando, para que fosse gotejando, gotejando até minha vasilha encher, até eu encontrar a minha vitória. Aí eu entendi, irmãos, que as coisas não é como nós queremos. Nós devemos naturalmente ir crescendo espiritualmente. Às vezes demora um tempo, mas você vai vendo que você já não era o que era antes. As coisas vão melhorando. Aí é onde muitos falham, porque quando ele se sente bem, largam o tratamento de lado. E aí sabe o que acontece? O médico te dá um tratamento, diz é por 6 meses. Você toma 3 meses, se sente bem, larga o tratamento. Quando você volta no médico, você está pior do que estava antes. Porque aquela bactéria que estava quase morta, agora ela retomou forças, mas com um diferencial.
ela reconheceu aquele tipo de medicamento, ela criou anticorpos para lutar contra aquele remédio, e aquele remédio não fará efeito mais. O diabo, ele se adapta, irmão. Por isso você tem que, quando você vence, vença de uma vez por todas. Não brinque com o diabo. Amém? Então o jejum, irmãos, ele faz isso. Ele mortifica a carne, ele vivifica o espírito, ele dá poder na oração, ele te dá autoridade contra o inimigo, ele te deixa com o espírito leve, facilitando o acesso a Deus. Ele nos desliga das coisas dessa vida e nos conecta com as coisas de Deus. Em Esdras capítulo 8, versículo 21, fala: por que jejuar? Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedir caminho direito para nós e para nossos filhos. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu pelas nossas orações. Para que jejuar então? Para nos humilhar diante de Deus. E Pedro disse assim, Pedro 5, versos 6 e 7: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Tiago 4,10: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Daniel capítulo 9: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar em oração e rogos, com jejum e saco de cinza, e orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse: ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus juízos. Então veja só, ele colocou um jejum para quê? Para confessar diante de Deus. Jejuamos para obter vitória diante das tentações. Mateus 4, do 1 ao 2. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, tendo jejuado 40 dias e 40 noites. O jejum é para você obter força contra as tentações. Mas esta casta de demônios não te expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Mateus 17, verso 21. Então, nós já falamos sobre o quê? A oração e o jejum. A oração te leva próximo de Deus. O jejum te mortifica e vivifica o teu espírito. E a leitura nos leva a conhecer a natureza de Deus. Nos faz saber o que pedir. Nos leva a identificar o mover de Deus e distinguir o engano de Satanás. Porque quando você lê, você conhece. A leitura nos leva a saber qual é o próximo passo. Perguntas e respostas do ano 64, parágrafo 207. A pergunta foi o seguinte: como pode um cristão se aprofundar no amor de Deus? Qual foi a resposta do profeta? Leia a palavra e ore. Não é só ler, mas leia a palavra e ore. Leia a palavra de Deus e ore, disse o profeta. Vigilância. A vigilância nos mantém conscientes do que se passa ao nosso redor. A vigilância acompanhada do conhecimento adquirido ao ler a palavra e com a sensibilidade de uma vida de jejum nos faz identificar os passos do inimigo, por mais audaciosos que eles sejam. Vigiar, especialmente nossas atitudes. Pois, se eu leio a palavra, então conheço o caminho correto. Então eu conheço o caminho e também conheço os sintomas do mal. Quem vigia percebe os mínimos movimentos, percebe tanto o movimento do inimigo se aproximar, como também o afastamento da presença de Deus. Se você vive uma vida de vigilância, você percebe quando Deus começa a se afastar por atitudes erradas. A falta, irmão, de vigilância. Olha Josué capítulo 9, não vou ler para não tomar tempo, do verso 1 ao 16. Ele tinha vencido Jericó, uma cidade murada, uma cidade... Eles estavam, irmãos, no momento de júbilo.
De repente chegam uns homens com os sapatos velhos, rasgados, roupas rasgadas, com os pão na mão, bolorentos, velhos, e chegaram ali e disseram para ele: nós viemos de uma terra muito distante, viemos para fazer um concerto com vocês, viemos porque nós ouvimos da fama do vosso Deus e queremos ser vossos amigos. Josué olhou e disse: vocês não são dos vizinhos aqui? Porque eles tinham que tirar todos aqueles ímpios para poder habitar na terra. Não, veja os nossos sapatos, quando saímos de casa eram novos, essas roupas eram novas, esse pão que o senhor vê todo bolorento e velho, nós tiramos do forno, quentinho. Aí Josué olhou: de longe mesmo. Fez um concerto com eles, e eles viraram as costas. Quando eles viraram as costas, se foram embora, eles descobriram que aquele povo era a próxima cidade que eles deveriam limpar da terra. E agora? Tinham jurado que não iriam tirar eles dali. Faltou o que para Josué? Vigilância. Quantas vezes fazemos acordo com o pecado, irmãos, sem saber o que é? Fazemos acordo com coisas erradas sem perceber, e depois cai a ficha, como diz o ditado. Aí você diz: meu Deus, o que fui fazer? Mas se você tiver esse crescimento equilibrado, uma vida de oração, acompanhado por uma vida de leitura da palavra, acompanhado por uma vida de jejum, e acompanhado por uma vida de vigilância, você tem uma construção espiritual bem edificada, bem equilibrada. Irmãos, pode soprar os ventos que soprarem, coisas piores estão pela frente, irmãos. Um aperto está vindo aí, coisas que você não imagina, e vai passar no teste homens e mulheres que realmente têm uma vida sobre essas bases. Muitas decepções, pessoas que você nunca imaginava vão rodar no teste, vão se comprometer, vão fazer pactos com o inimigo. Mas que Deus me ajude, que Deus ajude você, que nós possamos ter esse crescimento equilibrado. Eu cobro de mim mesmo, irmãos, eu cobro de mim, você tem que cobrar de você. Quando eu vejo meu nível espiritual não está naquela altura, quando eu vejo que aquelas coisas que antes com facilidade eu passava por cima, começa agora, parece patinar, eu paro e digo: o que está acontecendo contigo? Cadê tuas orações? Cadê teus jejuns? Cadê tua leitura? E eu cobro de mim, e você tem que cobrar de você. Para quê? Porque disse uma certa vez um japonês, vocês sabem que eles são pessoas que prosperam muito, e ele enriqueceu aqui no Brasil, tinha muita terra, e ele estava mostrando tudo que ele tinha para alguém, e de repente aquele japonês olhou e disse assim: me tem sido muito mais difícil, me tem sido muito mais trabalhoso manter isso que eu tenho agora do que conquistar. E eu penso: que lição! É mais difícil manter aquele nível, irmão, do que você conquistar ele. Por isso, se você já alcançou esse nível, mantenha, não deixa diminuir. Vamos nos colocar de pé. Que Deus, eu espero que tenha sido de bênção para você, que tenha sido de bênção para nós. Todos nós queremos crescer, todos nós queremos ser aquela casa, né? Davi certa vez disse assim: eu vou construir uma casa para Deus. Não é justo eu, um homem humano, morar numa casa feita de cedro, e Deus, o Criador dos céus e da terra, morando em uma casa, uma tenda. Não é justo, vou construir uma casa para ele. Aí Deus disse através do profeta, pergunta para Davi assim, ó: que casa ele vai me edificar? Se o céu é o meu trono e a terra é a estrada dos meus pés. Em outras palavras, pergunta para ele a metragem dessa casa, para que possa caber eu dentro. Aí Deus disse assim: corpo me preparaste. Aleluia, essa é a casa que Deus habita.
Essa é a casa que Deus mora. Olha aqui, igreja, olha isso aqui, ó. Quando Deus deu ali a receita, deu a planta para Moisés construir a arca, e Salomão fazer ali a arca, não, o Moisés fazer a tenda, e depois Salomão fazer aquele templo magnífico. Veja, imagine, as paredes eram de ouro batido. Haviam romãs feitas de cobre, haviam bandejas de prata, aquilo brilhava, reluzia de todo lado. Quando chegava um visitante e entrava por aquelas portas, eu olhava ouro para tudo que é lado, e olhava, havia uma cortina, e ele perguntava: o que tem do outro lado? E ali alguém dizia: do outro lado? Do outro lado é a parte principal, do outro lado é o lugar santíssimo. Outro lado é onde Deus desce uma vez por ano, aceitar o sacrifício, falar com o sacerdote. Irmãos, eu imagino que aquelas pessoas pensavam: meu Deus, como que é do outro lado? Se aqui as paredes são de ouro, se aqui eu vejo pratas, o que tem de tão especial lá? Vamos dizer assim, a decepção, não seria decepção, mas o espanto seria quando o sacerdote que entrava lá, quando saía alguém abordava: como que é lá a parede lá? É de peles de animal, um animalzinho chamado texugo. Mas que paradoxo! Aqui para o povo ouro, lá dentro peles. Sabe por quê? É que Deus estava dizendo com aquilo que o plano dele era habitar por trás de peles. Que a casa que ele queria não era uma casa de tijolo, não era uma casa de ouro, mas de peles. Aleluias! Que casa me edificará, disse ele, corpo me preparaste. A casa para os homens cultuar podia ser de ouro, mas a casa para ele habitar tinha que ser de peles. E ali ele estava mostrando que um dia ele habitaria por trás de peles morenas, brancas, escuras, amarelas, de todas as raças, tribos e nações. E quando ele morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou, de alto a baixo, não foi de baixo para cima, porque estava mostrando que era uma obra de cima para baixo, de Deus para com o homem, abrindo espaço para o lugar santíssimo. E agora a glória de Shekinah, que habitava por trás de peles de animais, passou a habitar por trás da pele do João, da Maria, do Pedro, de cada um de nós. Aleluias, glórias a Deus. É isso que Deus deseja de cada um de nós. É essa casa que Deus quer habitar, mas que nós possamos construir ela equilibradamente. Temos o arquiteto, o Espírito Santo, através do nosso profeta, a estatura de um homem perfeito, mostra passo a passo para essa construção. Pai celestial e eterno Deus, te agradecemos, ó Deus, por essa palavra nesta manhã, e rogamos que o Senhor conceda a cada irmão, a cada irmã, esse crescimento equilibrado, para ser uma casa de Deus, o templo de Deus, aonde a glória de Shekinah habita, Pai. Que eles possam usar todo esse material para ter uma construção bem equilibrada, Pai. Eu peço que o Senhor tome isso agora e amplie no coração desta igreja, Pai. Aqueles que foram tocados pelo Teu Espírito Santo, que eles possam nesta manhã receber graça, força, unção para colocar em prática o que ouviram, Pai. Eu os encomendo a Tuas mãos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor lhe pedimos. Amém, Jesus, amém. Glórias a Deus. Aleluias. Deus os abençoe. Glória a Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Cante, irmão. A minha glória é saber com que conheço
que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Aleluia. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me envolve, só teus olhos me veem, debaixo das tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Aleluia. Nome de Jesus Cristo, irmãos, uma mensagem como essa desta manhã, ela nos dá plenas condições de ser como aquele soldadinho tão pequenininho, tão fraquinho, tão mirradinho, não somos nada, mas aquela farda, aquele poder pode frear aquela carreta. Eu creio que cada um aqui pode chegar no seu lar, no seu trabalho, onde quer que seja, que tem uma dificuldade, e frear o diabo com essa autoridade que nós recebemos aqui nesta manhã. E esta mensagem também nos dá plenas condições de saber qual é o pilar que nós temos que fortalecer. Amém? Então, por isso, o altar está aberto. Se você identificou qual é o pilar que falta, venha buscar. Os pastores orarão por você. Enquanto nós cantamos e oramos, vamos fortalecer para que não haja nenhuma rachadura. Deus é tão bom que Ele fez com que essa mensagem viesse para... Nós sabemos aonde está. Eu tenho certeza absoluta que cada um sabe qual é o pilar que tem que dar uma fortalecida. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Aleluia. A minha glória é saber que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Vem, irmão, vem fortalecer. Glória a Jesus Cristo. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde,
louvamos o Teu nome nesta manhã, Pai. O Senhor nos dá plenas condições de seguir nessa caminhada, Pai. Oh Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bondoso, meu Deus. Pai Celestial, eu não tenho palavras para Te agradecer, ó Pai. Mas Deus, simplesmente estamos aqui, Pai. E ó Deus, é a Tua graça que tem nos trazido, Deus. E que o Senhor ajude esta igreja, e que o Senhor ajude estas pessoas, Pai. E que nós possamos nos encontrar em breve, ali naquela terra, além do rio, Pai. Oh Deus, como almejamos estar ali do outro lado, Pai. Oh Deus maravilhoso, que aquele que estiver manquejando, Pai, que aquele que estiver um pouco fraco, Senhor, que adquira forças para passar umas passadas a mais, Senhor. Deus maravilhoso, que reconheçamos em nós a autoridade do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor nos revista, Pai, que seja o Senhor em nós, Senhor, para atravessar este Jordão, Senhor, para vencer esse mundo, vencer a maldade, vencer as pressões, Senhor, vencer o concílio, Pai, vencer o aperto, meu Deus. Nós precisamos de Ti, Pai, e a promessa é que o Senhor nos ajudaria, Senhor. Em nome de Jesus, nesta manhã, ajuda cada pessoa aqui, Senhor. E ó Deus, em nome de Jesus, Te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, ó Deus. Aleluia. 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 Glória a Jesus. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não perca a oportunidade, irmãos. Os pastores estão orando. Venha ao altar. Não perca, não deixa passar isso. Se alguém aqui nesta manhã que pôde conhecer um pouquinho deste Jesus e gostaria de entregar o seu coração a Ele, para conhecê-lo mais e mais e aprender a amá-lo de todo o seu coração, a oportunidade está aberta para que você venha ao conhecimento desta palavra, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Se há algum pecador, uma pessoa que não é do Evangelho e gostaria de entregar a sua vida a Jesus, há uma oportunidade nesta manhã. Venha buscar força, venha receber uma oração, para que Deus abra os teus entendimentos, para você compreender a totalidade da palavra. Aleluias, Ele quer fazer o melhor por você, pela sua vida, pela sua família. Basta você entregar a sua vida a Ele. Aleluias. Glória a Jesus. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu